amigos, estamos aqui para começar mais um Ponto a Ponto. Como eu falei domingo passado, o grande aniversariante do mês, Jesus, vai ser o tema de todo o mês de dezembro. A gente vai conhecer um pouquinho mais das suas passagens, dos seus encontros e tudo que ele deixou aqui para nós em mensagem, em exemplo. E hoje, para falar de Jesus, Gisela Carneiro Arnaud, nossa amiga que você já conhece, já esteve aqui conosco em outras oportunidades. Gisela, muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, para mim é um prazer, uma honra estar aqui para falar de Jesus, daquele que veio ao mundo para nos ensinar o caminho da nossa iluminação. Vou terminar. Jesus, ele, durante a sua breve passagem, né, porque foi muito breve, mas muito precisa, em seu exemplo, em toda a sua companhia. Então, hoje, semana passada a gente falou do encontro de Zaqueu, e hoje a gente vai falar de Maria Madalena, que é uma figura que até então pouco se sabe, né? E principalmente nas outras religiões, pouco se sabe sobre quem era Maria Madalena e qual a importância dela nessa história, nessa trajetória de Jesus. Mas antes, para que o pessoal de casa possa entender melhor, eu queria que você explicasse quem era Maria Madalena. Nós espíritas temos um conhecimento maior sobre Maria Madalena em virtude dos livros psicografados por Chico Xavier e Divaldo Franco. Chico Xavier recebeu o livro Boa Nova, onde tem um capítulo falando sobre Maria Madalena. E Divaldo Pereira Franco tem um livro Primícias do Reino, com um capítulo transmitido por Amélia Rodrigues. E nestes dois livros, nós ficamos informados de que Maria Madalena era uma jovem muito bonita e que abandonou o lar, se prostituiu e montou uma casa para receber homens. Vivia do corpo e para o corpo. Com ela moravam outras mulheres. Então ela era uma meretriz, segundo as palavras de Humberto de Campos, por intermédio de Chico Xavier. E ela enriqueceu, chegou a morar numa vila principesca, um verdadeiro palacete. E ali ela recebia os patrícios romanos. Então ficou muito rica, muito famosa, muito conhecida, mas também perseguida por pessoas que não gostavam do comportamento, da conduta dela. E dizem os espíritos que ela tinha um coração muito bom, ela tinha sede de amor. E todas as pessoas que pediam esmolas iam até ela e eram ajudadas. E uma dessas pessoas foi um cego chamado Ibrahim. Ibrahim sempre ia lá e recebia comida, ela às vezes dava roupa, dinheiro. Ibrahim deve ter sabido que ela era dominada por 7 espíritos. E isso está no Evangelho. Lucas é que narra que ela era dominada por 7 espíritos. Então Ibrahim teve a oportunidade de ouvir Jesus e ser curado da sua cegueira por Jesus. Quando Ibrahim viu Jesus e foi curado, ele teve vontade de ir até Maria Madalena e convidá-la para ela conhecer Jesus. E foi até a sua casa, se ajoelhou aos seus pés, pedindo por tudo que ela fosse conhecer Jesus. Esse novo profeta, que falava de um amor diferente, que trazia uma mensagem de iluminação, que modificava o íntimo das pessoas. E mostrou para Maria de Madalena a importância dela conhecer a Jesus. E ela disse, mas como eu posso ir até Jesus, esse profeta, com a multidão, que as pessoas me conhecem, eu não serei enxotada, eu não serei rejeitada? Ele disse, não, ele convida justamente aos pecadores para o seguirem. E ela se decidiu a ir ouvir Jesus. Foi a primeira vez, ficou deslumbrada com o que Jesus falava, ficou encantada com o convite aos pecadores, às pessoas pobres, simples, que estavam sempre ali.
e depois foi outra vez, porque ele estava em Magdala e falou a multidões em Magdala por 3 vezes. E ela assistiu Jesus 3 vezes. Então, depois que ela ouviu Jesus, ela passou a mudar. Ela viu que a sua busca não era uma busca de amor entre um homem e uma mulher, mas era um amor diferente, era um amor maior. Por isso, ela tinha desejo de conhecer Jesus pessoalmente e conversar com ele sobre a sua vida e o que ele entendia sobre essa sua pretensão, esse seu desejo de um novo amor. Bem diferente daquilo que ela vivenciava, né? É completamente diferente, completamente. Outra questão com relação a Madalena é que muitos acham e confundem que Maria de Madalena e Maria de Betânia eram as mesmas mulheres. Encontro, né? Agora no encontro com Jesus. Sim, no encontro com Jesus. Sim. O primeiro encontro dela com Jesus. Né? Ela resolveu, decidiu ir até Cafarnaum, onde Jesus morava. Jesus era hóspede de Pedro. E ela decidiu, tomou uma barca e foi até Cafarnaum. E adentrou a casa de Pedro, que segundo Amélia Rodrigues, a porta estava aberta e ela adentrou. E parecia que Jesus estava a esperá-la. Recebeu com um sorriso franco e ela começou a falar com ele. Dizer que era uma pecadora, que sabia que ele era profeta e como todo profeta conhece o íntimo das pessoas, ela sabia que ele lhe conhecia. Então ela falou da sua vida, que era uma pecadora, que ela tinha sede de amor, mas que Jesus tinha falado de um amor diferente e ela desejava conhecer este amor, que até então ela não tinha conhecido ainda. E ali ela se encontrava justamente para que Jesus desse para ela algumas explicações. Por exemplo, Jesus falou sobre a conquista do reino de Deus. E se ela, que era uma pecadora, tinha condições de adentrar este reino, de conquistar esse reino, de realizar esse trabalho por essa conquista. E aí Jesus vai falando para ela que Deus não faz distinção de pessoas, que o convite é para todos, não importa quem seja, o que importa é que a pessoa queira, que a pessoa procure, que é uma busca de todos. E, segundo Humberto de Campos, palavras belíssimas ele foi falando ao seu coração e ela foi ficando sensibilizada com os ensinamentos de Jesus, com as palavras. E nesse instante, Simão Pedro, que era o dono da casa, passou e olhou que Jesus estava conversando com ela, mas um olhar um pouco estranho. E ela sentiu aquela indiferença de Simão Pedro. Então ela ficou preocupada e perguntou a Jesus quando ele partisse, quando ele fosse embora, o que seria dos seus seguidores, daquelas pessoas que, como ela, que era uma pecadora, se os seus apóstolos não tinham, assim, não iriam saber conviver com esse tipo de pessoa. Então Jesus disse que ela não se preocupasse, que ela iria ter essa condição, se não com os apóstolos, mas com outras criaturas. E vai falando a respeito da mulher, da maternidade, mostrando a importância da maternidade, das mães que choram pelos filhos que morrem durante as guerras. E ela diz que para Jesus que ela é uma infeliz, porque nem mãe ela poderia ser. E aí ele vai e diz para ela que ela poderia ser mãe de filhos que não são dela. Que para Deus é muito mais importante as mães que cuidam dos filhos que outras geraram do que aquelas que cuidam dos seus próprios filhos. E aí ela diz que sentiu que aquelas palavras de Jesus eram como se fosse um convite para ela cuidar de filhos que não eram delas. E aí ela ficou decidida a mudar completamente a sua maneira de proceder. A partir desse encontro com Jesus na casa de Simão Pedro, ela passou a ter uma vida nova. Ela não quis mais
aos banquetes, não quis mais receber os patrícios romanos, ela deu dinheiro às companheiras que com ela convivia e resolveu abandonar Para que elas tomassem também outras... outro rumo, né? Como ela, que estava mudando de vida, era o que ela desejava para elas também. Então ela não quis mais saber daquela vida. Vendeu o palácio e procurou trabalhar para a sua manutenção, sem mais se envolver com a vida de antes. E aí foi se transformando completamente. Depois, um outro encontro, Ibrahim veio ter com ela e diz para ela que Jesus estaria em Naim, na casa de fariseu, o Simão, para um banquete, porque ela desejava homenagear Jesus, que na casa de Pedro ela não teve a oportunidade de fazer uma homenagem a ele, né? Ali foi só para escutá-lo, para tirar as dúvidas a respeito da conduta dela, do comportamento, se ela poderia se envolver com esse trabalho do Reino de Deus. E aí ela soube por Ibrahim que ele estaria em Naim, na casa de Simão o fariseu, para um banquete. Se ela quisesse, ela poderia ir fazer essa homenagem lá. E ela disse para Ibrahim, como eu poderia entrar na casa de Simão o fariseu? Eu, conhecida como sou, a pecadora, conhecida de todos eles, não terei condição, só se você me ajudar. E Ibrahim disse para ela, vou lhe ajudar. Como? Você vai, começa a distrair os servos que estão na porta e eu adentro a casa no horário mais ou menos em que o mestre esteja lá. E eles combinaram e foram, e assim aconteceu. O ex-cego começou a conversar com os servos e ela facilmente adentrou a casa de Simão, o fariseu. Quando ela chegou na casa de Simão, Jesus já estava sentado à mesa. E aí aconteceu um fato que está narrado, segundo o evangelista Lucas, narrando como sendo a pecadora. Que muitas pessoas têm dúvida e dizem que a pecadora do evangelho não é Maria de Madalena. Mas nós, que conhecemos os dois livros, ambos dizem, tanto Amélia Rodrigues como Humberto de Campos, dizem que a pecadora do evangelho é Maria de Madalena. A mesma pessoa. A mesma pessoa. No caso, a diferença entre Maria de Betânia e Maria de Madalena são a mesma pessoa, porque em algumas passagens, algumas pessoas acham que toda Maria, exceto a Maria, mãe de Jesus, mas todas são a mesma Madalena, né? Há uma mistura. Olha, Maria de Betânia era irmã de Marta e de Lázaro, aquele que foi considerado morto e que Jesus fez voltar ao corpo. Maria, irmã de Marta, juntamente com a irmã, hospedaram Jesus em sua casa. Jesus foi a Betânia e foi hóspede delas. Quando Jesus chegou à casa delas, Marta começou preocupada com os afazeres, né? Ele sempre andava acompanhado dos apóstolos. E aí Maria se ajoelhou aos pés de Jesus para beber-lhe os ensinamentos. Jesus começou falando sobre a renovação, sobre o reino de Deus e muitas outras coisas que ele falava, e ela ficou ali ao pé de Jesus. Então Marta pediu a Jesus para que Maria também ajudasse nos afazeres domésticos. E ele disse para Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas. Entretanto, Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Mostrando para nós aí a importância do cuidado com o espírito. Da gente se preocupar não somente com as coisas materiais, mas com o espiritual. Então, isso se deu em Betânia, na casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, um ano antes da crucificação. Não, Maria de Betânia, 6 dias antes da crucificação. Maria de Magdala na casa de Simão, o fariseu,
foi 1 ano antes da crucificação. As duas são completamente diferentes. Como ambas ungiram o corpo de Jesus com perfume, aí são consideradas a mesma pessoa. E na realidade não são. Nós vamos mais para frente falar a respeito das duas. Cada uma desempenha um papel diferente nessa história. Diferente. Num trecho desse encontro de Maria Madalena com Jesus, ela enxuga os pés do mestre com seus cabelos. O que significava esse gesto dela? Bom, aí foi na casa de Simão, o fariseu. Quando Maria Madalena entrou, Jesus já estava sentado à mesa, então ela se ajoelhou aos seus pés e começou a chorar. Eu acredito que o choro foi de emoção, por estar novamente ao lado dele, ajoelhada aos seus pés. Então ela ficou tão emocionada que começou a chorar. Eu imagino esse momento do choro de Maria Madalena, porque quando eu fui a Uberaba conhecer Chico Xavier, eu não podia olhar para Chico Xavier porque eu chorava. Eu fiquei tão emocionada diante dele que chorava, e uma senhora dizia assim, não se preocupe, você vai receber uma mensagem. Eu não fui receber nenhuma mensagem, eu fui conhecer Chico Xavier, mas eu chorava descontroladamente, dado o teor da vibração dele. Agora você imagine Jesus. Ela chorou de emoção ali aos pés de Jesus, e as lágrimas, que foi um ato instintivo dela, começaram a cair aos pés de Jesus. Então não foi uma coisa programada, ela não fez aquilo, não era um ritual, não. Ela chorou, e como ela molhou os pés de Jesus com lágrimas, ela instintivamente enxugou os pés de Jesus com os cabelos. E o que ela fez? Ela trouxe também um vaso de alabastro com um perfume de nardo, que era um perfume caríssimo, e despejava o perfume nos pés de Jesus. E ali ela permaneceu por muito tempo. Algumas pessoas dizem, mas como é que Simão, fariseu, deixou que ela entrasse? Isso não foi uma coisa planejada, não foi uma cilada que ele armou? Eu, pessoalmente, nunca li nada a respeito, mas eu acredito que não foi uma cilada, mas ele deixou que aquilo acontecesse porque ele queria saber quem era Jesus, se Jesus era mesmo como o profeta, pronto, como ele ia proceder diante de uma pecadora, porque ele conhecia, ele sabia quem era ela, por isso que ele consentiu que ela ficasse ali. Agora, o que aconteceu nesse momento? Simão começou a pensar, se este homem fosse profeta, ele saberia quem está aí aos seus pés. Ele não deixaria que isso acontecesse. E é neste momento que Jesus conta para ele uma parábola. Jesus capta o pensamento de Simão e diz para ele, Simão, um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 100 denários. O credor resolveu não querer mais, acabou com a dívida dos dois, perdoou a ambos. Quem você acha que lhe tem mais amor? E aí, Simão, para não se comprometer, disse, suponho que aquele a quem mais perdoou. Aí Jesus olha para ele e diz, disseste bem. E aí olha para a mulher, para Maria Madalena, e diz, vedes, esta mulher entrou na minha casa, entrou na sua casa, fez o que você deveria ter feito. Ela me lavou os pés com as suas lágrimas, e os seus servos não lavaram os meus pés. Ela enxugou com os cabelos e ungiu os meus pés com perfume. Você não me deu óleo, não colocou, não me ungiu a cabeça com óleo. Ela me beijou os pés
e você não me osculou o rosto quando aqui entrei. Porque era hábito entre os israelitas, quando um convidado para um banquete, o primeiro ato, a chegada, o convidado era osculado no rosto. Isso era quase como um ritual dos israelitas com os convidados para uma ceia na casa ou um banquete. Depois dos servos lavavam, era osculado ao entrar, depois os servos lavavam os pés e o dono da casa ungia a cabeça de Jesus com perfume. E Simão não fez nada disso. Aí Jesus mostrou que o ato dela representava aquilo que era costumeiramente feito por eles, que ele não fez com Jesus. Também significando porque tinha outros convidados na casa, que Simão estava, não chamou Jesus porque gostasse, não chamou Jesus por amor, mas com segundas intenções. Eles estavam ali reunidos para colocar Jesus à prova de alguma coisa, por isso é que ele deixou que a mulher ficasse. Então, esta é a parábola contada por Jesus. Aí ele diz, esta mulher, os seus pecados lhe são perdoados, porque ela muito amou. E muita gente não entende, e tem até uma outra passagem de um jovem em Cafarnaum que Jesus cura de uma paralisia, quando ele diz assim, os teus pecados são perdoados, estão perdoados, levanta-te e anda. E os homens do Sinédrio, que acompanharam sempre a caminhada dele, vendo o que é que ele fazia, começaram a indagar entre si. Quem é este homem que até os pecados perdoa? E ele disse para eles, o que é melhor dizer? Toma o teu leite e anda, ou os teus pecados são perdoados? Mostrando para eles e para nós, que hoje conhecemos essa lei de causa e efeito, que aquele paralítico foi perdoado porque resgatou os seus débitos. Por isso que ele diz, os seus pecados são perdoados. Maria de Madalena, no caso aí, Jesus disse, seus pecados lhe são perdoados porque ela muito amou. Jesus não disse, eu perdoo os seus pecados. Como as pessoas não leem o Evangelho, não vê esses detalhes, aí diz que Jesus perdoou os pecados. Ele não disse, os seus pecados lhe são perdoados. Mostrando para ela que os pecados não são eternizados. E que o amor era o caminho, né? O amor, perfeitamente. Então, ela amor em plenitude, amor integral, amor total. Não é um amor de uma mulher para com um homem, que era o que eles achavam. Ela amou, aquele amor, chegou a amar, aquele amor que Jesus nos convida a amar como ele. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, ela amou em plenitude. E Jesus mostrou que os pecados dela seriam perdoados. E, na realidade, ela, após ter esse encontro com Jesus, ela ficou totalmente modificada e começou a sua nova vida de transformação interior, de burilamento do seu espírito. Mas foi necessário que ela homenageasse a Jesus dessa maneira. Como ela jogou o perfume nos pés de Jesus e a Maria de Betânia, em outra oportunidade, também fez a mesma coisa, então as pessoas confundem uma com a outra. Mas o primeiro encontro dela com Jesus foi na casa de Simão, o fariseu, quando ela chorou, banhou os pés de Jesus de lágrimas, enxugou com os cabelos e ungiu com seu perfume os pés, e não a cabeça, e nem o corpo. Após a crucificação, a primeira pessoa para quem Jesus aparece é para Maria Madalena. E isso gerou até uma certa surpresa, porque naquela época as mulheres não tinham expressão, não tinham valor, ainda mais uma mulher que tinha um histórico de pecadora como Maria Madalena. Então, o que significava naquele momento, na sua primeira aparição após o Calvário, Jesus aparecer para Maria Madalena? Olha,
Eu acredito que a mensagem que Jesus quis passar para nós é o processo de autoviolência. Maria de Madalena se autoviolentou. Ela lutou para transformar a sua vida. Era uma mulher habituada ao pecado da carne, à sexualidade. E ela se desviou completamente disso. E não é fácil a pessoa mudar de hábito. É muito difícil. Então ela conseguiu se transformar, passou a ter uma vida nova, e isso foi o suficiente para Jesus, após a sua crucificação, quando ele ressuscitou, aparecer em primeiro lugar. Porque estavam com ela outras mulheres, Joana de Cusa, Susana, Maria de Cleófas, e essas outras mulheres foram com ela no terceiro dia, como Jesus havia afirmado que ressuscitaria, foram até o túmulo. Só que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. José de Arimateia fazia parte do Sinédrio. E ele ofereceu para colocar o corpo de Jesus num túmulo, que era numa caverna. E para que aquele túmulo ficasse selado, eles colocaram uma pedra na frente. O túmulo estava selado, ninguém podia tirar o corpo de Jesus daquele local. E os sacerdotes do judaísmo foram até Pilatos falar que Jesus tinha sido sepultado nesse túmulo e que era bom que colocasse guardas, porque ele dizia que ia ressurgir dos mortos. Mas era importante botar-se guardas para que não houvesse vamos dizer assim, algo que surpreendesse, que alguém fosse lá e tirasse o corpo de Jesus, porque eles não aceitavam que Jesus ressuscitasse. E elas, as mulheres, inclusive Maria Madalena, a mãe de Jesus também, foram bem cedo, antes do amanhecer do dia, ao local do túmulo. Quando elas chegaram lá, elas ficaram surpreendidas, porque no caminho elas perguntaram: quem vai tirar a pedra? Para a gente saber se ele está lá. Não sabiam o que fazer, mas estavam lá os guardas. E segundo o relato do Evangelho, é que um anjo com a luminosidade igual a um relâmpago chegou e tirou a pedra que selava o túmulo. Quando elas chegaram, a pedra não estava mais. Apenas elas viram o anjo. E os guardas estavam desmaiados, de tanto medo que eles tiveram com a chegada do anjo, que acredito materializado, porque todos viram. Então elas foram e adentraram. E diz o relato que encontraram lá no túmulo um moço que estava sentado e quem deu notícia para elas. E que esse moço também era anjo. Quer dizer, mostrando que tem anjo de todas as idades, não é só de idade madura, né? Um moço que também era anjo. E foi esse moço que deu para elas a notícia de que Jesus não estava ali, que ele havia ressurgido como tinha falado, dentre os mortos. E aí elas saíram do túmulo e Maria permaneceu. Maria permaneceu e começou a chorar. De repente ela viu uma pessoa que ela julgava ser o jardineiro. E aí ele perguntou por que ela estava chorando. Aí elas, porque tiraram daqui o corpo do Senhor. E eu queria saber onde colocaram o corpo dele. Jesus apareceu de outra forma. Ela não reconheceu, era ele, Jesus, mas de uma forma diferente. E isso na doutrina espírita, a gente sabe que pode acontecer. Na doutrina espírita, nós estudamos que quando o corpo perispiritual toma uma forma diferente,
é um fenômeno denominado de ideoplastia. Ideia, plastia, plasticidade. O corpo perispiritual tem essa plasticidade de tomar a forma que queira. E foi isso que Jesus fez. Se Jesus fez, então outros espíritos podem fazer. Ele deu para nós esse exemplo. E a gente sabe que espíritos tomam formas diferentes. Então, somente quando ele disse Maria, ela olhou e viu, era ele chamou Rabone, quer dizer, mestre, Rabone. E ele disse, não me toques. Por que Jesus disse, não me toques? Eu, Giselda, acredito que se ela tivesse tocado, ela não tocava em nada, porque ali estava o corpo perispiritual de Jesus. Não era o corpo físico, era o corpo perispiritual. Ela não tocaria em nada, por isso que ele não deixou que ela o tocasse. E ali ele disse, vai e diz aos meus irmãos, que eu vou para meu Deus e vosso Deus, para meu Pai e vosso Pai. Então, saiu dali Maria e foi dizer a Pedro e a João que Jesus não estava no túmulo. Mas Jesus apareceu já diferente do que como ele apareceu a Maria, ele apareceu materializado às outras mulheres. Elas tocaram em seus pés, beijaram os seus pés. E ele mandou recado para os apóstolos, por intermédio das outras mulheres, que eles fossem para Galiléia, que lá ele falaria com eles. Então Maria avisou a João e a Pedro que Jesus não estava no túmulo. E eles vieram ao encontro. Então foi a ela que ele apareceu em primeiro lugar. Primeiro, porque ela estava lá, e segundo, porque ele queria valorizar a mulher. Porque, como você falou, naquela época as mulheres não tinham nenhum significado. Diziam até que a mulher não tinha alma. Jesus foi quem valorizou a mulher. Mostrou a importância da mulher. Mostrou para nós que mulher é igual ao homem. Na doutrina espírita, a gente sabe que o espírito tanto pode vir revestido no corpo masculino como no corpo feminino. Mas Jesus valorizou a mulher em várias oportunidades. Então foi ele que deu a mulher a chance de valorizar uma mulher que era desvalorizada. Então ninguém ia valorizar a fala delas se elas se dissessem que tinha visto Jesus, ninguém acreditaria. Então foram os apóstolos que disseram Jesus foi até os apóstolos e apareceu para eles. Chegou aqui uma interação, pergunta pra gente. Diz assim, quando Maria de Madalena tentou tocar Jesus, ele disse, não me toques, porque ele não subiu ao Pai. Sendo assim, podemos acreditar que mesmo diante da evolução espiritual de Jesus, ele também precisaria passar pelo desenlace do corpo físico? Todos os espíritos criados por Deus têm corpo físico, perispírito e espírito. Jesus não é um ser criado à parte, não. Jesus é exatamente igual a nós. Foi criado com todos nós, espírito, perispírito e corpo físico. Agora, quando ele veio ao planeta Terra, ele se revestiu desse corpo físico que para ele foi um dos maiores sacrifícios. Muita gente pensa que o maior sacrifício de Jesus foi o suplício da cruz. O maior sacrifício foi ele ter descido à Terra, que é um mundo inferior, e há 2000 anos atrás ainda era pior. Muito mais. Então, ele veio e se revestiu de um corpo de carne, né? Não exatamente igual ao nosso, a carne, porque ele não entrou num processo de putrefação como nós, seres humanos, entramos. Porque Jesus era um espírito crístico, Jesus era um espírito divino, Jesus era um ser que já havia se unificado com o Pai. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Isso é unificação, quando o espírito consegue elevar a sua vibração ao ápice e sintoniza com Deus. Então ele diz, eu e o Pai somos um. Que muita gente não entende, por isso que a Igreja Católica, a Igreja Protestante dizem que Jesus é Deus. Quando, na verdade, ele, em muitas oportunidades, mostrou que ele era filho de Deus e não Deus. Mas ele tomou de um corpo. Só que o corpo dele não entrou em estado de putrefação. Ele tinha domínio de fazer e desfazer aquele corpo.
Quando ele queria, materializava e desmaterializava. Quando ele apareceu a Maria de Madalena, estava em corpo espiritual. Mas quando ele apareceu às mulheres, ele já estava materializado. Somente os seres que atingem esse ápice da evolução têm essa condição de tomar, materializar um corpo e desmaterializar, como ele fazia. Voltando a Maria de Madalena, após esse encontro com Jesus, após a crucificação, o que se fala do que aconteceu com ela após a ida de Jesus? Bom, quando Jesus foi crucificado, segundo o relato dos evangelistas, ela acompanhou com a mãe de Jesus, Joana de Cuso, e outras mulheres, toda a trajetória de Jesus até o final. As mulheres ficaram ao lado de Jesus, ela permaneceu ao lado de Jesus na crucificação. E depois de que Jesus ressuscitou, porque ele ainda passou 40 dias aqui na Terra, aparecendo aos apóstolos, né? Mas quando ela soube que os apóstolos iriam recomeçar a vida deles na tarefa de divulgação da Boa Nova, ela foi procurá-los. Ela desejava seguir com eles, mas eles não quiseram. Eles não aceitaram. Não aceitaram por ela ser mulher e não aceitaram pela vida pregressa dela, pelo que ela foi. Eles não tinham o pensamento de Jesus, nem a compreensão, nem o entendimento de Jesus. Que aquela mulher era um espírito renovado, era um ser renovado. E a prova de que ele valorizava aqueles que se renovam foi a ela que ele apareceu. Né? Então, ela foi falar e eles não aceitaram. Aí ela se decidiu a falar de Jesus para as pessoas menos esclarecidas, a conversar com pessoas menos esclarecidas. E, pelo relato que nós sabemos de Humberto de Campos, vieram alguns leprosos que estavam atrás de saber como encontrar Jesus de Nazaré e vieram de lugar distante, porque eles não sabiam que Jesus já tinha sido sepultado e ressuscitado. E ela foi ao encontro desses leprosos e começou a falar de Jesus para eles. Eles não podiam entrar na cidade, eram proibidos. Aí ela foi para debaixo de umas árvores e ali ela começou a pregar para eles, falando do que Jesus falava para ela, dos ensinamentos que ele deixou, dessa conquista desse reino, que todos adentram esse reino, é só querer. E eles ficaram tão empolgados que acreditaram plenamente nas palavras dela. Só que o governo soube que ela estava com eles e mandou expulsá-los, que eles não podiam para o Vale dos Leprosos. Eles foram para o Vale dos Leprosos e depois ela se decidiu a ir pregar para eles dentro do Vale dos Leprosos. E ficou muito tempo falando de Jesus, do seu poder, das suas curas, da renovação que ele operava nas pessoas, do que aconteceu com ela. E terminou ela sendo também contaminada. Né? Ela pegou a lepra e sofreu muito. Sofreu muito depois que ela ficou leprosa, primeiro porque não era aceita pela sociedade. Os leprosos não adentravam a cidade, né? E as dores que sentia, foi muito o sofrimento dela. E aí, quando Jesus diz a ela, no momento lá na casa de Simão, os teus pecados lhe são perdoados, porque ela muito amor, então nós acreditamos que esse sofrimento dela resgatou completamente a vida pregressa dela como pecadora, aquela mulher que vendia o corpo, né? Vivia dos prazeres. Então ela resgatou, que é isso que nós aprendemos na doutrina espírita, o resgate das nossas faltas pela dor. Porque nós podemos resgatar pelo amor, mas também podemos resgatar através da dor. Ela tanto resgatou pelo amor como resgatou pela dor.
Chegou mais uma pergunta aqui, que diz assim, é a decisão de Maria Madalena em pregar no Vale dos Leprosos não seria uma afronta ao princípio da conservação? Eu acredito não. Eu acredito que foi o amor, porque ela atingiu esse patamar superior do amor. Jesus não tocava neles, Jesus não curava tocando neles, ninguém podia chegar nem perto, e Jesus curou muitos leprosos tocando neles. Isso foi exemplo que ele deu. Jesus não tinha medo de ser contagiado, porque os espíritos crísticos, os espíritos divinos, eles têm vamos dizer assim, uma proteção superior, eles não são contaminados pelas enfermidades do mundo. À medida que o espírito evolui, menos enfermidade eles têm. Mas Maria de Madalena quis levar para os seus irmãos de caminhada, aqueles filhos que Jesus disse que ela poderia ajudar, que não eram filhos dela, de outras mães, ela quis transmitir as lições de amor que Jesus transmitiu para ela. Fez com que aqueles homens compreendessem que aquilo ali não era um castigo, porque a ideia de doença, de sofrimento, é de castigo divino. E ela quis mostrar que não, aquilo era uma oportunidade de redenção, era uma oportunidade de iluminação. Então, é o amor renúncia. Ela renunciou à sua saúde física para ajudar aqueles leprosos. Eu acho que isso tem mais a ver com amor. O amor que renuncia sempre. A gente vê todas essas histórias, é uma trajetória muito bonita de Maria Madalena. Qual você acha que é a principal mensagem que ela deixa para todos os cristãos de todas as épocas? Eu acho que a mensagem que Maria Madalena deixou para todos nós, e foi justamente por isso que Jesus apareceu a ela em primeiro lugar, é a mensagem de autorrenovação. Porque Jesus diz assim, o reino dos céus é para os violentos. E muita gente não entendeu essa mensagem dele, acreditava que os violentos eram os guerreiros, aqueles que destruíam, que matavam os que não pensavam como ele. E na verdade, Jesus aqui se referia ao processo de autovviolência. Como eu já falei inicialmente, né? Ela se autoviolentou para modificar os hábitos que ela estava arraigada há muitos anos. Então, ela se transformou. Maria de Madalena é uma convertida, assim como Paulo de Tarso se converteu, assim como Zaqueu se converteu. Ela foi uma convertida. Ela se transformou completamente. Então, a mensagem que ela deixa para nós é a mensagem de renovação, porque todos nós estamos aqui na Terra para isso, para crescer, para se iluminar, para se engrandecer, para aprender a amar, para aprender a perdoar, a respeitar o outro, a não criticar, a não humilhar, a não agredir. Então, ela passou por tudo isso, deixando para nós essa lição, que a gente sabe que não é fácil, porque nós somos espíritos ainda muito pequenos no sentido de evolução espiritual. Nós não conseguimos perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos criticam, que nos magoam. Embora Jesus tenha deixado para nós o perdão infinito, 70 vezes, 7 vezes, mas infelizmente os cristãos não conseguem. Então nós não conseguimos deixar de criticar as pessoas quando ele mostra para nós que não devemos olhar do argueiro, no olho do outro, o argueiro, quando o seu tem uma trave, né? Isso é uma orientação para a gente não criticar. Se nós somos possuidores de defeitos, não devemos criticar os defeitos dos outros. Então são várias as lições deixadas por Jesus e que nós não vivenciamos. Mas Maria de Madalena vivenciou o Evangelho de Jesus. Você falou agora há pouco no amor renúncia. Renúncia. E tem uma expressão que Jesus usou para Maria Madalena que diz assim, só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. É esse aí. O amor que renuncia é justamente esse, que renuncia, primeiro, é amor que passa a se amar. Ele nos ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Né? Primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ele nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós nos amamos, nós nos respeitamos. E o amor a si mesmo representa justamente esse desejo de se renovar, de não querer fazer coisas que contrariem
a nossa evolução, a nossa iluminação, o nosso engrandecimento. E isso é renúncia. Não existe renúncia maior para uma pessoa viciada no fumo, deixar de fumar. Para uma pessoa viciada na bebida, deixar de beber. Não existe renúncia maior para uma pessoa que é maledicente, deixar de usar maledicente, de falar da vida alheia, não é? Então, essas renúncias que eu estou falando de fumo, de bebida, de drogas, são coisas externas, são coisas materiais. As maiores renúncias são as de dentro da alma, que é justamente essa renúncia que ela conseguiu. Então, ela conseguiu esse patamar de amor. Jesus sentiu, porque João Evangelista, na sua epístola, na sua primeira epístola, ele diz: Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. Então, Maria Madalena permanecia no amor. Ela se doou inteiramente à causa do Cristo, aos irmãos menos favorecidos, e ela amava em plenitude. Então, quem ama, com certeza, manifesta Deus. Quando nós manifestamos Deus, nós estamos nos elevando pela renúncia para esse patamar superior da evolução. A gente está chegando no finalzinho da nossa conversa, a gente pôde conhecer um pouquinho melhor da história dessa mulher tão importante, né, para o cristianismo, e que teve essa transformação, porque resolveu realmente seguir o exemplo de Jesus. Se converteu, né? Se converteu de fato. E assim, o mês de dezembro tem um aniversariante mais do que especial, que é Jesus. Apesar que, como a gente estava conversando anteriormente, muito se fala em Papai Noel e pouco em Jesus, mas eu queria que você deixasse a sua mensagem de Natal para todos que nos assistem. Eu gostaria de dizer para os cristãos, de um modo geral, que neste mês de dezembro procurassem presentear Jesus naquilo que para ele seria importante, a nossa melhoria espiritual. Renunciar às nossas viciações, renunciar aos nossos desejos negativos, renunciar a tudo que só enferma nossas almas. Porque nós observamos que no mês de dezembro, os meios de comunicação falam muito em Papai Noel e esquecem do aniversariante. Se colocasse na televisão todo dia uma mensagem de Jesus, colocasse a mensagem, a sentença, embaixo Jesus, os cristãos ficariam conhecendo o que ele deixou. Por exemplo, ele diz: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Não vos la dou como dar o mundo. Então, Jesus está nos convocando a conquistarmos a paz, cada um. Isso era uma sentença que deveria ser colocada na televisão para a gente presentear a Jesus, conquistar a paz. Um novo mandamento eu vos dou: eu vos amei uns aos outros como eu vos amei. A gente procurar amar esse amor pleno, esse amor que Maria de Magdala conseguiu. Amor incondicional. Esse amor incondicional. E não ficar amar somente os familiares, os filhos, marido, esposa, pai, mãe. Não, amar incondicionalmente a todos. E procurar conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus. Desse aniversariante que é o menos falado. As pessoas só pensam no Papai Noel porque é símbolo de consumismo. É presente. E somente aqui na Terra deveriam receber presentes aqueles que representam Jesus. Ele diz assim: dai de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir os nus, abrigar os desabrigados. Quando fizerdes isto a um destes pequeninos, é a mim que estão fazendo. Então são estes pequeninos, estes simples, estes humildes, esses necessitados, que merecem receber presente em nome de Jesus aqui na Terra. E nós nos presenteamos e os necessitados são os mais esquecidos também. Embora haja muitas pessoas que durante o mês de dezembro visitam hospitais, levam presente para as pessoas que estão hospitalizadas, vão ao leprosário, Napoleão Laureano. Mas quando Jesus pede para dar de comer a quem tem fome, vestir os nus, abrir, não é só no mês de dezembro não, é sempre. Aí as pessoas fazem isso no mês de dezembro e se esquecem que o aniversariante é ele e que nós devemos seguir o caminho que ele traçou para nós. É isso que nós devemos fazer. O mundo se transformará quando nós, os cristãos,
conseguimos colocar em prática o Evangelho de Jesus. Tem um pensamento de Teresa d'Ávila que ela dizia que se os cristãos colocassem em prática o Evangelho de Jesus, o mundo se transformaria. Só que os cristãos nem conhecem o Evangelho, imagina colocar em prática. Então é preciso que os cristãos procurem conhecer essa mensagem de Jesus, que é mensagem de renovação, é mensagem de amor e de iluminação das nossas almas. Somente assim nós vamos conquistar a verdadeira alegria. Porque ele também coloca isso no seu Evangelho, que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja duradoura, ou seja, permanente. Então, a alegria dos seres crísticos é perene, a nossa alegria é temporária. A gente tem momentos de alegria, depois passa, vem até a tristeza. Mas Jesus nos convoca a sentirmos essa alegria. E nós só chegaremos a sentir esta alegria vivenciando o seu ensino. Muito obrigada por mais essa participação. Eu aqui agradeço. Mais esse bate-papo aqui conosco. Ficamos por aqui hoje, mas antes eu só queria reforçar o nosso convite. Dia 8 de janeiro, Divaldo Franco está aqui na Paraíba, lá no Teatro A Pedra do Reino, para fazer o seminário A Felicidade é Possível. Não é uma pergunta, é uma afirmação. É uma afirmação. É uma afirmação. Então, os ingressos estão ao valor de R$60 para você participar desse seminário e, né, quando você faz a inscrição, você ganha um livro do Divaldo. Então, presente em dose dupla. Não fique de fora, basta acessar o nosso site, que é o www.fepb.org.br, ou, se você preferir, pode comprar diretamente na livraria da Federação Espírita Paraibana e garantir a sua vaga nesse grande encontro com o Divaldo. Um grande beijo a todos vocês, que a nossa conversa seja um momento de muita reflexão durante a semana, e semana que vem a gente está de volta para mais um Ponto a Ponto, falando um pouquinho mais sobre a história de Jesus, esse aniversariante tão importante. Até lá!